Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai finalizar a caracterização de bacias hidrográficas. A gente já viu os pontos de caracterização física e hoje nós veremos os pontos de caracterização biológica e socioeconômica. Vamos começar então com a caracterização biológica de bacias hidrográficas. Como nós estamos falando de recursos hídricos, nada mais justo do que começar a falar da biologia dos seres que vivem em regiões aquáticas. E aí nesse ponto eu incluo também regiões oceânicas, tá? Então as comunidades aquáticas elas são divididas em três principais grupos: os plânctons, os bêntons e os néctons. E essa divisão ela é caracterizada pela capacidade de movimentação desses organismos nessa área aquática que a gente estiver analisando, tá? Então nós temos os organismos que não conseguem se locomover, aqueles que ficam só banhando, aqueles que são fixos e no fundo da região aquática, e aqueles que conseguem se movimentar livremente. Então, retornando, o primeiro que nós temos são os bêntons, que são aqueles seres vivos que estão fixos no substrato do recurso hídrico que a gente está analisando, certo? E aí envolvem os mexilhões, as cracas, as anêmonas, as esponjas, os corais e algumas algas que não estão em suspensão. O segundo tipo são os plânctons, que são aqueles organismos que estão em suspensão, mas não conseguem se locomover o suficiente para superar a maré, por exemplo. Tá? Então eles ficam normalmente na primeira camada da água mais próxima à superfície. E nós temos dois tipos, nós temos os fitoplânctons, fito é de vegetal, então nós temos as algas, e os zooplânctons, que já são a parte animal. Tá? Na primeira imagem nós temos os fitoplânctons, que são as algas, e na segunda imagem nós temos os zooplânctons, que são os animais que se alimentam dessas algas e que também servem de alimento para outros seres vivos aquáticos de maior porte. E por último nós temos os néctons, que são aqueles animais que conseguem se locomover livremente entre todas as camadas da água, tá? Indo desde a superfície até camadas mais profundas. E aí nós temos os organismos que mais reconhecidos pela gente, né? Como peixes, tartarugas, baleias, tubarões, etc. Então, quando a gente pensa na gestão de bacias hidrográficas, a gente tem que primeiro saber identificar a chamada ictiofauna, que é o conjunto de peixes e desses outros organismos daquela região específica, tá? E aí, conhecendo essa ictiofauna, a gente passa a ter uma ideia maior sobre como é a chamada ecologia trófica, que são as cadeias alimentares dos peixes, certo? E com isso a gente consegue depois identificar alguns locais onde, por exemplo, essas cadeias alimentares estejam prejudicadas, quais espécies podem estar ameaçadas por determinados tipos de impactos ambientais, quais espécies também seriam consideradas exóticas, que não são daquela região, e se forem exóticas invasoras, elas podem desestruturar toda a cadeia alimentar daquela bacia. E também conseguir identificar para estudos e pesquisas quais seriam aqueles organismos que poderiam ser chamados de bioindicadores. Os bioindicadores são aqueles micro-organismos que eles são mais suscetíveis a mudanças das características ambientais daquela região, certo? Então, normalmente, a gente classificaria os plânctons como bons bioindicadores, por eles serem mais frágeis, eles não conseguirem se locomover da forma que os néctons conseguem, tá? Então, por exemplo, se uma região estiver impactada,
os néctons, eles conseguem se locomover para outra região da bacia hidrográfica. Já os plânctons não, eles só ficam boiando, então eles acabariam sendo maiores impactados. E os bentons também, tá? Os recifes de corais, por exemplo, eles são atuais bioindicadores de mudanças climáticas. Outra característica importante que a gente tem que conhecer são os períodos e as áreas de reprodução dessa ictiofauna que eu citei agora há pouco. Então, se a gente conhecer os períodos de reprodução, a gente pode, por exemplo, colocar meses específicos em que a pesca ela é mais controlada. E também, quando a gente conhece as áreas de reprodução, a gente pode delimitar dentro da bacia aquelas áreas que são, por exemplo, prioridade para a conservação ambiental. Já que se essas áreas forem impactadas, a reprodução também que ocorre nessas áreas vai ser impactada e toda a ictiofauna vai sofrer danos. E por fim, a gente pode também fazer um levantamento florístico da vegetação, tanto a vegetação aquática como a vegetação da área terrestre da bacia, tá? Então, essa figura, por exemplo, é um mapa que mostra a cobertura dos diferentes tipos de usos da terra. Então a gente percebe com essa coloração aqui de cima, na legenda, são as áreas onde a gente tem vegetação, tá? Então vamos focar primeiro, quando a gente está nesse ponto de vegetação, vamos olhar só para a primeira legenda aqui, nesse cantinho, tá? E depois olhar essa coloração na figura para a gente conseguir identificar onde que tem vegetação e aonde não tem. Esse já é um importante primeiro passo que a gente pode dar para fazer uma gestão de bacias hidrográficas, é saber onde tem vegetação, onde estão os recursos hídricos, saber o quanto que a vegetação está impactada, aonde que se encontra a área urbana ou as áreas urbanas dentro daquela bacia, tá? Caso a bacia englobe mais de um município. E isso tudo auxilia na tomada de decisão, em quais áreas a gente pode explorar e quais áreas a gente deve conservar. Com isso a gente vem agora para a segunda parte dessa aula, que é a caracterização socioeconômica das bacias hidrográficas. Então, nesse ponto, a gente vai olhar mais para a questão humana, certo? Então, um possível dado que a gente pode começar a analisar quando a gente estiver fazendo um planejamento de bacias hidrográficas é estudar o processo histórico de ocupação daquela bacia. Eu coloquei a imagem do Brasil, mas a gente pode fazer um pensamento similar, reduzindo ou para regiões hidrográficas, que são aquelas maiores regiões do Brasil, como a região hidrográfica amazônica, ou então a gente pode reduzir para subbacias, que ocupam, por exemplo, a área de 3 municípios, ou então até mesmo de um município. A gente pode tentar fazer um apanhado histórico de como foi essa ocupação. E aí eu trago essa imagem para a gente ter o mesmo pensamento que a gente tem nessa imagem, trazer para dentro de uma bacia. Saber de onde foram o começo de ocupação e depois para onde foram com o passar do tempo, tá? Seguindo as setas, de onde começou e para onde foi. Saber quais foram as regiões, por exemplo, olhando aqui para a legenda, nessa coloração azulada, saber as áreas que foram pouco povoadas ou com economia estagnada. Então a gente também poderia identificar dentro de uma bacia hidrográfica as áreas aonde não tem desenvolvimento econômico, tá? São áreas com menos processos de exploração. A gente pode identificar como também que as áreas agropecuárias se desenvolveram, aonde começaram e para onde estão expandindo. Isso é muito importante também, porque quando a gente consegue definir para onde essa exploração está se expandindo, a gente pode ver
se as áreas que vão ser exploradas, elas devem ser conservadas ou não. Nessa segunda figura, eu já trouxe uma imagem menor, ainda não é de uma bacia, é do estado de Santa Catarina, mas essa figura traz uma análise que é mais fácil de se fazer dentro de uma bacia, podendo, por exemplo, dividir a bacia em municípios e em cada município a gente destacar uma cor para como foi a colonização daquele município, tá? Seria um exemplo. Então, nós temos aqui para o estado de Santa Catarina diferentes tipos de colonização: alemã, italiana, portuguesa, russa, francesa, belga, austríaca, entre outros. Tá? E aí vocês podem comparar cada coloração dessa com cada município aqui de Santa Catarina para ter uma ideia de como foi o processo de colonização. A gente pode trazer uma ideia similar para bacias hidrográficas, seja por processo de colonização por países específicos ou até mesmo por atividade econômica, certo? A gente divide a bacia em sub-regiões. Então vamos fazer de conta que essa figura aqui na verdade é uma bacia hidrográfica. A gente dividiu ela em sub-bacias e a gente poderia colocar cada coloração dessa como se fosse um tipo de exploração. Então, exploração madeireira, exploração por bens florestais, exploração por açaí, exploração por pesca e por aí vai, tá? Já seria um bom modo da gente conseguir visualizar em diferentes informações dentro de uma bacia hidrográfica. A gente também pode fazer um levantamento dos chamados indicadores demográficos. Então a gente pode pegar uma bacia e subdividir ou nos municípios que tem dentro daquela bacia, ou então dividir uma bacia em subbacias e categorizar, quantificar a população que tem dentro, seja a população ribeirinha ou urbana que tem dentro de cada uma dessas subbacias, tá? Claro que se for dividir em subbacias com populações ribeirinhas ou comunidades ribeirinhas, acaba dificultando mais o processo, porque são dados que a gente não tem facilmente acessível. Mas se a gente dividir uma bacia hidrográfica, em municípios que tem dentro dela, ou então distritos municipais, então já são dados que a gente consegue achar mais facilmente, por exemplo, no IBGE, tá? Então, o IBGE é um órgão que ele faz muitos desses levantamentos, tá? Então, é uma boa fonte de dados. É meio complicadozinho de achar alguns dados, tem que fuçar, mas ele tem uma grande gama de dados estatísticos, certo? Então, primeiro, a gente pode dividir uma subbacia nos municípios, quais municípios fazem parte daquela bacia, a área que esses municípios ocupam dentro da bacia. Então, nós temos aqui a área total dessa bacia, mas ela está dividida em sub-áreas, certo? Então, vamos fazer de conta que cada divisão dessa é um município. Então, nós temos aqui em torno, pelo que eu estou vendo aqui, a maior numeração é 26. Então, a princípio, nós temos 26 municípios dentro dessa bacia hipotética. E nós poderíamos dividir o tamanho de cada município, né, que é a área, para ver qual é o município que tem a maior área, que ocupa a maior área dentro da bacia, quais os municípios que ocupam a menor área, e fazer uma divisão nesse sentido. Nós poderíamos também analisar o índice de crescimento demográfico dentro da bacia. O crescimento demográfico é o quanto que a população está aumentando ao longo dos anos, certo? Então, se a população está aumentando, provavelmente o consumo por recursos naturais também vai aumentar ao longo dos anos. Isso influencia no planejamento de bacias hidrográficas. Se a população não estiver aumentando, então a gente pode
ter uma ciência de que o consumo de recursos naturais não vai aumentar tanto, tá? Claro que o consumo por bens e insumos do meio ambiente ele aumenta mesmo para populações que se mantêm com o mesmo número. É só vocês imaginarem a própria vida de vocês. Vocês tinham celular há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Talvez só tivesse uma televisão na casa ou duas, uma televisão na sala e uma televisão no quarto dos pais. E hoje em dia, quantas televisões tem na casa de vocês? Quantos celulares tem na casa de vocês? Tem gente que tem mais de um celular. Aquele velho que deixa reserva e o celular novo que usa realmente para todos os fins, né? Aí, se esse celular novo acabar quebrando ou for furtado, roubado, aí a gente usa o celular reserva, né? Então, mesmo uma mesma pessoa, ela pode, ao longo do tempo, aumentar o consumo dela. Então, de que forma o crescimento demográfico, que é o crescimento da população, ela influencia? Quer dizer que vão ter mais pessoas consumindo e essas pessoas, ao longo da vida, elas vão acabar elas mesmas consumindo mais, provavelmente, né? Consumindo mais do que elas consumiam 10 anos antes da vida delas. E aí todo esse crescimento vai impactar onde? Vai impactar no uso de vegetação, no consumo de água, tá? Na exploração por agropecuária para conseguir fornecer alimento para toda essa população, nos recursos hídricos que vão receber os efluentes dessa população. Então o dado de crescimento demográfico influencia tudo isso. Uma outra informação é a gente dividir quantas pessoas moram na zona urbana e quantas moram na zona rural do município, certo? Seria diferenciar entre quantos moram na cidade e quantos moram no interior daquele município. Uma população que vive mais na zona urbana, ela vai consumir mais coisas, vai consumir mais eletricidade, vai consumir mais água, vai consumir mais alimento. Já a população que mora na zona rural, ela vai ter um menor consumo desses recursos naturais. A densidade demográfica é um outro indicador. E o que é densidade demográfica? É eu analisar uma mesma área, certo? Então, vamos imaginar essa área da bacia aqui. E quantificar se tem poucas pessoas morando aqui dentro ou muitas pessoas, certo? Quanto maior o número de pessoas morando aqui dentro numa mesma área, maior vai ser a densidade, quer dizer que vai estar mais cheio de pessoas, certo? E um outro indicador é o próprio índice de desenvolvimento humano dos municípios que fazem parte das bacias. A gente também pode fazer uma caracterização a partir da estrutura fundiária, ou seja, do tamanho das propriedades que tem dentro daquela bacia, e isso é mais voltado para a zona rural, tá? E a gente normalmente analisa o tamanho das propriedades em hectare. Esse HA aqui é hectare, certo? Então lembrem-se que 1 hectare é como se fosse uma área em formato de quadrado, em que cada um dos lados tem 100 metros, certo? Então imaginem que a casa de vocês fosse num terreno de 100 por 100. Vocês teriam uma residência de 1 hectare, tá? 1 hectare. Para facilitar ainda mais o entendimento, 1 hectare é quase o tamanho de um estádio de futebol, tá? Então, quando a gente pensa numa propriedade rural de até 10 hectares, quer dizer que é uma propriedade com aproximadamente 10 estádios de futebol. Claro que a área em hectare ou qualquer outra área, ela não é certinha em formato de quadrado. Ela pode ter formato retangular, por exemplo, tá? E aí, claro que essas medidas de 100 por 100 vão se alterar. Mas
Mas o importante é que essa multiplicação entre a largura e o comprimento, então nesse primeiro caso, nós vamos ter, só contar os zeros, 100 vezes 100, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá? Então isso aqui iria dar aproximadamente não, né? Certamente 10.000 metros quadrados, tá? Então numa área de 100 por 100, a multiplicação entre esses dois aqui vai dar 10.000 metros quadrados. Se a gente pegar uma área em que não tem o valor certo, tá? Como nós temos aqui em cima 100 por 100, a multiplicação entre a largura e o comprimento também deve dar 10.000 metros quadrados. Então, um outro exemplo seria, por exemplo, se a gente tivesse uma propriedade de 80 metros de largura por 125 metros de comprimento, a multiplicação entre esses dois também vai dar 10.000 metros quadrados, ou seja, essa propriedade também equivale a 1 hectare. Tá? Então, não importa o formato, o importante é que o resultado final dê 10.000 metros quadrados, ou 1 hectare. Então, uma possível divisão é, por exemplo, fazer um mapeamento da bacia. Isso daqui é um estado, tá? Isso aqui é o estado do Rio Grande do Sul. Mas, por exemplo, a gente fazer uma bacia e colocar ou colorações ou então pontinhos no mapa com determinada cor para aquelas propriedades que têm menos de 10 hectares. Depois colocar outros pontinhos com outra cor com as propriedades, mostrando aonde estão as propriedades de 10 até 100 hectares. Fazer isso com outra cor para as propriedades de 100 até 1.000 hectares. Depois de 1.000, era para ser 1.000 aqui, tá, gente? Tem um zero a mais. 1.000 até 10.000 hectares e depois acima de 10.000 hectares, tá? Essa é uma possível divisão. Aí a gente poderia dividir quais são as pequenas propriedades, as médias e as grandes. Uma definição mais oficial aqui para o estado do Pará é a chamada divisão em módulos fiscais, tá? O módulo fiscal ele varia de município para município aqui no estado do Pará, tá? Então coloquei aqui, ó, 1 MF é igual a 1 módulo fiscal, ele equivale a um valor X, tá? Que varia de município para município. Existe uma lei estadual, eu não lembro agora o número dela, mas que ela mostra todos os municípios do estado do Pará e quantos hectares em determinado município deve ter para ser o equivalente a um módulo fiscal, tá? Então, se eu não estou enganado, o município em que o módulo fiscal ele tem a menor quantidade era necessários 4 hectares, tá? A cada 4 hectares, nesse município específico, a gente tinha um módulo fiscal. E se eu não me engano, o município que tinha a maior quantidade de hectares para ser o equivalente a um módulo fiscal era 75 hectares, tá? Então, beleza. Nós temos, então, vários municípios. Nós temos 144 municípios, se eu não estou enganado, no estado do Pará. E o município em que a propriedade com um módulo fiscal equivale a 4 hectares, tá? E outros municípios variam nesse intervalo de 4 hectares até 75 hectares. E o município em que o módulo fiscal é o maior, um módulo fiscal lá equivale a 75 hectares. E para que serve
essa definição em módulos fiscais, porque é ele que diz o que é considerada pequena propriedade ou não, certo? E para ser considerada pequena propriedade ou não, a lei pode ter sido alterada, mas até ano passado ou retrasado, se não me engano, para ser considerada uma pequena propriedade rural, não é hectares. A propriedade precisaria ter 4 módulos fiscais. Tá? Então aqui MF. Então, para ser considerada pequena propriedade rural e aí receber determinados tipos de benefícios do governo, a propriedade deveria ter 4 módulos fiscais. Então, se a gente fosse analisar as propriedades, as pequenas propriedades, nesse município em que um módulo fiscal são 4 hectares, aqui, vou trazer para cá, a pequena propriedade nesse município em que um módulo fiscal equivale a 4 hectares, então a pequena propriedade lá deveria ter até 16 hectares. Tá? E se a gente fosse analisar nesse outro município em que um módulo fiscal equivale a 75 hectares, vou trazer para cá, uma pequena propriedade lá teria 300 hectares. Tá? Então, uma pequena propriedade no município já seria média ou grande em outro município. Tá? Então, por essa lei específica, não dá para a gente pegar um valor fixo em hectares, 300 hectares, por exemplo, e dizer que 300 hectares em qualquer lugar do estado do Pará é considerado pequeno. Tá? Não dá para dizer isso, tem que ver por município, certo? Ficou um B aqui, mas é 300. Então, se vocês forem fazer um planejamento de bacias hidrográficas no estado do Pará, primeiro vocês teriam que confirmar se essa lei dos módulos fiscais ainda está em vigência. Depois, vocês quantificarem. Na verdade, primeiro não é nem quantificar, é identificar as propriedades rurais dentro da bacia, transformar essas propriedades rurais, calcular a área delas em hectares, depois transformar esses hectares em módulos fiscais e ver se essas propriedades estão em quais municípios. Tá? Então, dependendo do município, você iria ver quantos hectares são necessários para formar um módulo fiscal. E aí sim você iria comparar o valor de uma pequena propriedade naquele município com o valor achado em hectares ou em módulos fiscais na bacia hidrográfica que você está analisando e das propriedades que você fez um levantamento. Tá? Só aí é que você iria poder confirmar quais são as propriedades consideradas pequenas e quais são as outras consideradas médias ou grandes. Então, voltando aqui para essa figura, lá no estado do Rio Grande do Sul, nesse mapa ele está mostrando quais são os municípios com uma baixa ou alta porcentagem de propriedades rurais acima de 500 hectares. Tá? Ou seja, os municípios com essa coloração mais escura quer dizer que de 10% a 43% de todo o município é dividido em propriedades que têm mais de 500 hectares, ou seja, com propriedades que têm com o tamanho de mais de 500 campos de futebol. Tá? E se for nesse branquinho aqui, quer dizer que o município, por exemplo, esses daqui, não tem nenhuma propriedade
maior que 500 hectares. Eles têm propriedades rurais, mas não são maiores que 500 hectares, são menores, tá? Enquanto que nos municípios com coloração mais escura, desse lado aqui, ó, quer dizer que mais de 10%, uma em cada 10 fazendas, por assim dizer, tem mais de 500 hectares, certo? E aí vocês podem vocês podem verificar essa outra divisão aqui com base nas outras legendas. Uma outra informação importante para a gente caracterizar economicamente, me desculpem que só agora eu percebi que ainda está aqui em cima a caracterização biológica, mas era para ser caracterização socioeconômica, me perdoem. Mas outra informação importante é a gente verificar quais são as atividades econômicas dentro daquela bacia hidrográfica, tá? Então essa figura, por exemplo, ela mostra a partir de figurinhas específicas, quais são as diferentes atividades econômicas que fazem uso dos rios dessa bacia. Então nós temos aqueles usos para abastecimento público da água daqui de dentro da bacia, aquelas águas que estão sendo retiradas para abastecer indústrias, tem essa figura, as águas que estão sendo utilizadas para agricultura, para aquicultura, para pecuária bovina, para avicultura, para turismo e lazer e para geração de energia elétrica. Tá? Então vocês podem dar uma pausa no vídeo e procurar cada uma dessas figuras. Tá? Então, se vocês forem trabalhar algum dia com planejamento de bacias hidrográficas, vocês poderiam, a princípio, identificar dentro da bacia de estudo que vocês estariam trabalhando, se tem, por exemplo, esses usos, tá? E colocar uma figurinha ou um ponto no mapa da bacia, identificando aonde que está esse uso. E, por fim, nós temos a chamada classificação em usos e ocupação do solo. Esses mapas, eles são muito difundidos, tá? Então, muito provavelmente vocês vão se deparar com mapas desse tipo se forem trabalhar com planejamento de bacias hidrográficas. O que significa uma classificação em uso e ocupação do solo? É você fazer um mapa e dizer, a partir de uma legenda com cores diferentes, quais são as áreas da bacia que estão tendo usos diferentes e estão sendo ocupadas de formas diferentes, tá? E quais são as formas que você pode dividir um mapa? Você pode mostrar aonde estão as áreas de vegetação nativa, que ainda não foram afetadas pelo homem, quais são as áreas de vegetação secundária, que já são aquelas vegetações impactadas ou que estão regenerando, aonde estão as áreas de agricultura anual, que tem agricultura o ano inteiro, as áreas de agricultura semiperene, que não tem o ano inteiro, as áreas de pecuária, as áreas de silvicultura, as áreas urbanas, que é a cidade, aonde a cidade está localizada dentro da bacia, as áreas de massas d'água, ou seja, aonde que tem água dentro dessa bacia, água ou rios também, ou lagos, tá? Desculpem, água e rio ficou repetido, seriam rios ou lagos, certo? E outras informações que sejam específicas da bacia, tá? Então nessa bacia aqui, ó, ele mostrou, o autor, né, desse mapa mostrou aonde tinham as áreas de agricultura de curto período, de longo período, aonde tem o aterro sanitário na bacia, aonde tem os chamados campos sujos, aonde tem a estação de tratamento de efluentes, aonde que tem edificações rurais, aonde que tem edificações urbanas, aonde estão os lagos, represas e açudes, aonde estão as matas e aonde tem pastagem, tá? Então, com um mapa desse tipo aqui elaborado e bem feito, você consegue definir aonde que tem área, por exemplo, de mata que deve ser conservada, aonde que tem área de campo sujo, quer dizer que é uma área meio impactadazinha, aonde que tem área de agricultura, área de pastagem, que significa que são áreas que podem se expandir e impactar o meio ambiente de outras áreas próximas, tá?
aonde que tem edificações urbanas para você saber aonde que a população urbana está vivendo dentro daquela bacia, entre outras. Então, quando vocês pensarem em planejamento de bacias, pensem muito nessa aula aqui também de caracterização socioeconômica, tá? E se estiverem com pouco tempo, venham especificamente para essa parte aqui de classes de uso do solo, tá? Porque com certeza vocês vão se deparar ou vão precisar efetuar um mapeamento desse tipo. E tenham em mente que essa divisão aqui, ó, de onde tem cada uma dessas classes de uso do solo, é importantíssima para ter em mente, tá? Inclusive para qualquer outra questão ambiental, não só de gestão de bacias. Por hoje a gente finaliza essa aula. Muito obrigado a todos.